A paz de Jesus e o amor de Maria, aleluia! Olá, amados irmãos, missionário católico Eus Duarte. Estou aqui gravando esse sexto vídeo do nosso seminário de vida no Espírito e agora vamos falar sobre a salvação, né? Para um grande pecador, nós temos um grande Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador e Ele é o autor da nossa salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho único de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Salmo 50, versículo 14, ou 51, 14, o rei Davi dizia: devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. E eu quero pedir ao Espírito Santo que devolva para você essa certeza, a alegria de saber que Jesus veio a esse mundo te salvar, que ele veio a esse mundo porque ele não aguentava viver sem você lá. Olha que coisa bonita, né? O Criador veio até a criatura para que a criatura retornasse para o seu Criador. Irmão, isso é maravilhoso demais. Deus amou tanto o mundo é a humanidade. Deus amou tanto você que o Pai mandou o seu Filho único vir a esse mundo não para condenar, não para nos destruir, mas ele veio a esse mundo para nos salvar, para nos abrir a passagem de volta para o céu. O pecado fechou o céu para o homem e Deus desceu do céu para abrir o céu para cada um de nós. Aonde que está escrito? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você pegar o versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus se fez carne, assumiu a nossa natureza. Aonde? No ventre da Virgem Maria. Ele se fez filho do homem para que o homem se tornasse filho de Deus. Ele veio buscar o homem para que o homem voltasse para Deus. O Criador veio buscar a sua criatura. O Criador veio atrás da sua criatura. Gente, isso é maravilhoso. Olha o que Deus tem de amor por cada um de nós. E aqui eu queria que vocês aprendessem duas coisas interessantes para ficar no nosso coração já no início dessa aula para vocês. Primeiro, tire da sua cabeça essa ideia: não, toda religião é boa. Não, meu irmão, toda religião pode ter uma boa intenção. Qual é a boa intenção? Allan Kardec, quando fez o Espiritismo, teve uma boa intenção: levar o homem para Deus. Confúcio, quando aperfeiçoou o confucionismo, teve uma boa intenção: levar o homem para Deus. Buda, quando desenvolveu o budismo, teve uma boa intenção: levar o homem para Deus. Mas qual é a diferença de nós cristãos na nossa fé? Não é o homem que vai atrás de Deus, é Deus que desceu do céu e veio atrás do homem. Na nossa fé não é o homem que foi buscar a Deus, é Deus que desceu do céu e veio buscar o homem. É Deus que desceu do céu e veio atrás do homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida como Edith Stein, ela era uma judia que leu um livro, Santa Teresa de Ávila, e ela se converteu. E a mãe dela disse para ela: Edith, eu te aceito aqui em casa de qualquer forma, menos sendo católica. E ela perguntou: por quê, mãe? E a mãe disse: porque a igreja católica crê num homem que quis ser Deus. E Edith Stein respondeu para ela: não, mamãe, Jesus não é o homem que quis ser Deus, Jesus é o Deus que quis ser homem. Olha que maravilha! Jesus não é o homem que quis ser Deus, Jesus é o Deus que quis ser homem por amor a cada um de nós. Meu amado irmão, eu queria que você aprendesse isso. Não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação em nenhum espírito guia da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, não há salvação em Buda, não há salvação nas energias cósmicas, nos chakras, não há salvação em filosofia oriental. O único salvador não é Tupã, o único salvador não é Buda, o único salvador é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus que desceu do céu
céu e veio a esse mundo para nos salvar. Eu vou recordar para vocês, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler para ficar no seu coração. Olha, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o nosso único Salvador. O Verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria e habitou entre nós, tá? Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo aparece a José e manda São José acolher a Virgem Maria em casa, o anjo fala para ele, ela, a Virgem Maria, dará à luz a um filho, a quem porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você é um grande pecador, tem um grande Salvador. Ele veio a esse mundo e ele pagou o preço da nossa salvação, derramando a última gota de sangue no madeiro da cruz, por mim e por você. Toma posse. Se você é um grande pecador, o seu pecado não vale uma gota do precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a coisa mais bela, meus irmãos, eu sempre falo, né, que a manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio e o trono está ocupado. Ele morreu como cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá. Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 4, vai falar daqueles 4 animais que prefigura os 4 evangelistas. O homem, tá? O bezerro, o leão e a águia. Mateus é o homem, porque Jesus começa o evangelho com a genealogia de Jesus. Ele é o filho do homem, tá? Lucas é o bezerro, porque começa com o sacrifício de João Batista. Marcos é o leão, porque mostra Jesus no meio do deserto, nos animais, e ressuscitado de pé. Por que Jesus é o leão? Leão é o único animal que dorme com o olho aberto. Jesus dormiu na sua humanidade e permaneceu vivo na sua divindade. Olha que coisa maravilhosa. E João é a águia, é o evangelho da Trindade. Ou seja, Jesus nasce como homem, morre como bezerro, ressuscita como leão e voa ao céu como a águia. Eita, aleluia. Isso é o ensinamento de São Jerônimo para nós lá no século IV. E eu preciso dizer para vocês, com todo o respeito que a gente tem às outras religiões, mas se você for Uberaba, no túmulo de Chico Xavier, tem uma plaquinha escrita, aqui jaz Chico Xavier. Se você for no túmulo de Allan Kardec lá na França, tem uma plaquinha, aqui jaz Allan Kardec. Se você for no túmulo de Davi Miranda, tem uma placa, aqui jaz Davi Miranda. Se você for no túmulo da Mãe de Iná, tem uma placa, aqui jaz Mãe de Iná. Se você for no túmulo de Confúcio, tem uma placa, aqui jaz Confúcio. Se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, foi um grande pensador, mas tem uma placa, aqui jaz Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo do Buda, tá aqui jaz Buda. Agora, qual é a coisa boa? Túmulo de Maomé, tá escrito aqui, jaz Maomé, morreu, tá enterrado. Agora, se você for no túmulo de Jesus, tem uma plaquinha escrita, ele esteve aqui, mas ele não está mais, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia a pedra rolou. Ao terceiro dia a vida venceu a morte, a luz venceu as trevas, a bênção venceu a maldição. Jesus venceu a morte, venceu Satanás e adquiriu a salvação para nós. Aleluia! Ele é o nosso único Salvador. João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho para o Pai não é Buda, não é Tupã, não é Pachamama. O caminho para o Pai não é Confúcio, não é Mahatma Gandhi, não é filosofia oriental, não é energias, não é chakra. O único caminho que te leva para o céu é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele nos salva, só Ele tem poder para nos salvar. Ele é o único Salvador que nós temos. E só pode ser Ele, porque Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo encarnado que se fez carne no ventre da Virgem Maria e veio a esse mundo para nos salvar. Tá, Eudes? Mas vamos pensar o seguinte, né? Como foi que Jesus nos salvou ou de que Jesus nos salvou? Eu vou ir melhor para vocês entenderem, tá? Mas antes de falar de que Jesus nos salvou, Romanos 8, versículo 1 diz: de agora em diante não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
A partir da hora, meu irmão, que você está em Cristo, e você vai lembrar que pelo seu batismo você foi sepultado com Jesus e ressuscitado com Jesus. Morreu a criatura velha e nasceu a criatura nova. Não tem nenhuma condenação. Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Colossenses 2:14 vai dizer que o documento que nos condenava foi apagado ao encravar esse documento na cruz. Quando você é batizado, o batismo mergulha você na morte e na ressurreição de Cristo. Você morre com Cristo para ressuscitar com Cristo, com uma vida nova e declarar a derrota de Satanás sobre a sua vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Do que Jesus nos salvou? Jesus veio a esse mundo nos salvar de 3 coisas. Você que vai pregar isso aqui. Primeiro, ele veio nos salvar da morte eterna, tá? Santo Agostinho dizia, né, de maneira maravilhosa, que a morte de Cristo é o antídoto contra a própria morte. Do que ele estava falando? Quando uma pessoa é picada por cobra, o soro antiofídico que usa para curar a pessoa sai da própria cobra. Quando Cristo morreu, ele matou a morte com a sua própria morte e transformou a morte na passagem para a vida eterna. Ao terceiro dia ele ressuscitou e com a ressurreição dele se tornou Senhor da vida e Senhor sobre a morte. A morte já foi vencida. 1 Coríntios 15:57. Bendito seja Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte com a sua morte e ao ressuscitar, ele transformou a maldição da morte em bênção. O que é a maldição da morte em bênção? Ele transformou a morte na passagem para a vida eterna. E com a sua morte, com o seu sangue, ele apagou os nossos pecados lá na cruz e garantiu para nós um lugar no céu. Tá? João 14, versículo 1, 2. Não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas e eu estou indo preparar um lugar para vocês. Aleluia! Ele nos salvou da morte. Eu queria lembrar para vocês que Jesus encontrou com a morte 3 vezes. Ele encontrou com a morte com Lázaro, com Jairo, tá? E com o filho da viúva de Naim. E nas 3 vezes, Jesus venceu a morte. E lá na cruz, não foi a morte que matou Jesus. Ele se entregou por amor. E o amor matou a morte. Ele nos amou tanto que ele matou a morte com a sua própria morte. Aleluia! A partir da morte de Cristo, glória a Deus, a morte foi vencida. Aleluia! A segunda coisa que Jesus veio nos salvar, ele veio nos salvar das garras de Satanás. 1 João, capítulo 3, versículo 8, a palavra diz: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eu e você, pelo pecado, éramos escravos de Satanás e Cristo pagou o que nós não poderíamos pagar. Cristo fez o que nós não poderíamos fazer e ele pagou o preço da nossa salvação com o seu sangue e ele nos arrancou do poder das trevas. Eu vou mostrar para vocês na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Versículo 13 e 14, a palavra vai dizer: ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos arrancou do poder de Satanás, aleluia, ele nos salvou das garras do demônio. Romanos 16, versículo 20, né? Eu vou até pegar para vocês que esse texto é muito forte. Romanos capítulo 16, versículo 20, diz assim: o Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Satanás, a partir da cruz de Cristo, ele não passa de um cachorro acorrentado. O diabo não será vencido. O diabo já foi vencido pela cruz de Cristo. Deus reinou no alto do madeiro e Satanás foi vencido. São João Crisóstomo dizia de maneira linda: na árvore do paraíso, Satanás nos venceu. Na árvore da cruz, Satanás foi derrotado. Quando Jesus diz: consumaste este, tudo está consumado, ali foi a derrota exclusiva do diabo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus por isso. A terceira coisa que Jesus nos salvou do pecado, tá? 1 João capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. A partir da morte na cruz, a partir do sangue derramado, o catecismo vai dizer que não há nenhum pecado que a Santa Igreja não possa perdoar no poder de Cristo se a pessoa estiver arrependida. Eu vou
fazer questão de pegar para vocês esse texto e mostrar para vocês o que a igreja diz sobre a questão do pecado. Porque é muito importante o católico conhecer essa verdade da Santa Igreja sobre a remissão dos nossos pecados conquistada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Olha, parágrafo 982, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deve esperar com segurança o perdão de Jesus, desde que seu arrependimento for sincero. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Aí os protestantes falam, mas a igreja perdoa em Cristo, é Cristo que perdoa através da igreja, tá? Veja, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. A igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Portanto, o sacramento da confissão é o lugar que você entra escravo de Satanás, sai lavado no sangue de Cristo e não há pecado que você tiver arrependido que o Cristo não perdoa por meio do sacerdote. O sacerdote é o servo do perdão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha isso no coração de vocês, tá? Santo Agostinho, ele vai dizer de maneira linda, né? Lá no século IV, se na igreja não existisse remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de vida eterna ou de libertação eterna. Rendemos graças a Deus que deu em Cristo à igreja tal dom, o dom de remir os nossos pecados. São João Crisóstomo, antes de Santo Agostinho, ele vai dizer assim, o Senhor quis que seus discípulos tivessem um poder que nem aos anjos foi dado. O Senhor sanciona lá o que os sacerdotes faz aqui, porque a mão do sacerdote é a mão de Cristo a absolver os nossos pecados. Olha que coisa linda, lavados no sangue de Jesus. Quando você entra no confessionário, Jesus não vem para te acusar, ele entra para te banhar no sangue dele, porque o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. É o poder que há no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira palavra de Cristo na cruz foi: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele morreu para nos perdoar. Ele morreu nos perdoando. Então vou repetir para você, Jesus nos salvou da morte, das garras do demônio e do pecado. Eu vou repetir, da morte, das garras do demônio e do pecado. Talvez você fale assim, Eudes, e o que fazer para ser salvo agora? Eita glória! Número 1, crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 16:30, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua família. Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 2, versículo 8, diz de maneira clara, né? Que eu vou até pegar essa passagem de Efésios e ler ela para vocês, porque ela é muito importante, o católico ter conhecimento disso aqui. Efésios, capítulo 2, tá? Versículo 8, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, é dom de Deus. Então, meu irmão, creia de todo o seu coração. João 3,18, quem crê será salvo, quem não crer será condenado. Claro que a igreja nos diz que Jesus ligou a fé ao sacramento do batismo. Lembra? Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, tá bom? Crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, invocar o nome de Jesus. A palavra Jesus e Yeshua é Deus salva. Romanos 10:9. Todo aquele que confessar. Eu vou até ler também para vocês, que é importante esses textos. Até porque muitos de vocês vão ler isso aqui depois. Romanos 10:9. Portanto, que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas o texto é mais lindo. No versículo 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para si. Invoque o nome de Jesus. Você vai lembrar de Pedro. Estava caminhando sobre as águas. Quando a tempestade levantou, Pedro afundou. Pedro sabia nadar. Ele poderia voltar nadando para a barca, ele era pescador. Ele estendeu a mão e gritou, Senhor, salva-me. Ele invocou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e o salvou. Por que Pedro fez essa oração? Se ele sabia nadar. Nadar, Pedro sabia. Mas salvar, só Jesus podia. Joel 3:5. Romanos 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 144, versículo 19. O Senhor se aproxima daqueles que o invoca com sinceridade. Invoca o nome de Jesus. Invoca o poder do nome de Jesus. O poder do sangue de Jesus, seja qual for a situação que você estiver passando, para a glória de Deus. Terceira coisa, acolher Jesus em sua casa. Você vai lembrar de
de Zaqueu. Zaqueu acolheu Jesus alegremente em sua casa. E casa aqui, ó, é essa aqui. Acolha Jesus alegremente em seu coração. Tá? Se você estava afastado da igreja, volte alegremente para a casa do Pai, se confessa, se arrependa, volta para o sacramento, volta a receber Jesus alegremente na Eucaristia, para que você seja salvo. Acolha Jesus, tenha isso dentro do seu coração. Ele não quer te condenar, ele só quer te salvar. Claro, eu poderia acrescentar mais coisa, por exemplo, se você não é batizado, se batize, para você acolher a salvação por meio do batismo. Se você está afastado da igreja, volta. Ah, eu não preciso de igreja, eu preciso de Cristo. Mentira, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. A igreja é o braço do Cristo na história da humanidade. Cristo salva, mas salva através da igreja. Se só você lembrar de São Paulo, ele perseguia Jesus quando ele cai do cavalo. Paulo, a quem tu persegues? Paulo, por que me persegue? A quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Porque perseguir a igreja é perseguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não separa Jesus da igreja. É uma coisa e é outra ao mesmo tempo, tá bom? Então, assim, seja qual for a situação que você está passando, volte para a igreja. Jesus não quer te condenar, Jesus quer te salvar. Como Zaqueu, acolha Jesus alegremente na sua casa, no seu coração, na sua vida, porque Jesus quer salvar você. Primeira carta de João, capítulo 5, eu faço questão de pegar isso aqui e ler para vocês. Diz assim, ó, olha que coisa maravilhosa. E o testemunho que temos é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em teu Filho Jesus. Isso eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Todo aquele que crê será salvo. Creia, meu irmão, de todo o seu coração. Volte para a igreja, obedeça os mandamentos, arrependa de seus pecados, retorne, invoque o nome do Senhor, porque Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, estende a mão para cada pessoa que está perdida, que vai ver esse vídeo agora. Pessoas perdidas na vida de pecado, pessoas perdidas nas trevas. E a tua palavra diz que o Senhor nos arrancou das trevas para a luz. Arranca essa pessoa das trevas. Arranca ela das falsas doutrinas agora. Arranca ela do ódio. Arranca ela das drogas. Arranca ela da pornografia. Arranca ela da bebedeira. Jesus, estende a mão para essa pessoa agora e levanta ela agora, Jesus. O Senhor não veio ao mundo nos condenar. O Senhor veio ao mundo nos salvar. O Senhor veio ao mundo nos restaurar. O Senhor veio ao mundo perdoar os nossos pecados. E o Senhor que salvou Zaqueu, salvou a pecadora arrependida, salvou aquele bandido na cruz, estenda a mão para cada filho amado que me assiste agora. Salva eles da morte eterna, salva eles das garras de Satanás, salva eles de uma vida de pecado, salva eles do vício agora. Toca esse coração e restaura cada um deles para a honra e glória do teu nome. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordando para você, a maior glória do mundo não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar nessa terra. Deus desceu do céu, se fez homem no ventre da Virgem Maria, por amor a você e pela sua salvação. Aleluia! Deus abençoe, fogo na alma!